Oi, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e estejam em casa. A nossa aula de hoje, ela vai ser para a gente falar sobre o artigo de opinião. A gente já começou a falar disso na nossa outra aula, mas agora eu vou dar continuidade, tá? O que acontece? Eu tinha lido um texto para vocês com opinião, a gente tinha dado uma olhada em como que a opinião aparecia naquele texto, mas hoje eu vou explicar a estrutura do artigo de opinião para vocês, tá? Agora, como que vai ser a dinâmica dessa nossa aula? Vai ser assim. Eu vou explicar um pouquinho agora para vocês sobre o artigo de opinião, então uma parte teórica, e depois eu vou passar para os slides e lá eu vou explicando para vocês o que é que vocês têm que fazer no artigo. Então eu vou trazer alguns exemplos no slide, tá bom? Então olha só. O artigo de opinião, gente, como o próprio nome diz, é um artigo, é um texto de opinião. Então o escritor desse texto, ele tem que se posicionar em relação a algum assunto. O artigo de opinião ele é um gênero, como eu já falei na outra aula, que é um texto que é publicado em jornais e em revistas. Então sempre tem aquela coluna opinião, tá? A gente acha bastante artigo de opinião na internet para ler em vários jornais. E no artigo, o jornalista ele vai trazer pra gente qual que é a opinião dele em relação a algum assunto. O mais importante do artigo de opinião é que vocês precisam estar muito atualizados, vocês precisam estar muito antenados com os acontecimentos. Porque o artigo de opinião ele surge a partir de uma notícia. Então, quando acontece alguma coisa bem polêmica, o jornalista tem a tendência de, a partir daquele assunto polêmico, a partir daquela notícia, fazer um artigo de opinião para se posicionar, certo? Então, o que vai acontecer? Vocês agora têm que se imaginar como se fossem jornalistas. Aqueles que pensam em fazer jornalismo já vão super se identificar e vai ser uma atividade bem bacana. E mesmo para quem não pensa em fazer jornalismo, é bacana porque a gente discute assuntos. Então, o que vai acontecer é que nos nossos encontros à tarde no Hangout e para algumas turmas no nosso encontro de manhã no Hangout, a gente vai fazer uma discussão de temas também. A gente vai poder aproveitar esse espaço para fazer um debate que a gente faria em sala de aula, tá? E aí, gente, vocês precisam então ser críticos. Vocês precisam ter uma opinião bem formada sobre os assuntos. E muito mais do que isso, evitar ficar em cima do muro em relação aos assuntos. O que é ficar em cima do muro em relação aos assuntos? É, às vezes, vocês trazerem um tema polêmico, por exemplo, o armamento no Brasil. Apoiar ou não ter a arma em casa, que é uma discussão que ainda está em voga no Brasil. Você não pode falar dos dois pontos, por que ter a arma e por que não ter, e terminar o seu texto sem saber qual é a sua opinião. No artigo de opinião, desde o começo você já precisa dizer qual é a sua opinião. Por exemplo, ter a arma dentro da casa pode permitir que o indivíduo possa se defender de igual para igual do assaltante. Ou ter arma em casa vai trazer muitas tragédias. E aí, gente, vocês fazem essa frase bem polêmica, bem marcante, e o corretor, o leitor, já vai ficar curioso pensando, como assim? Quero ver agora como é que ele vai comprovar essa ideia. Depois que vocês já trazem essa frase bem marcante com a opinião de vocês, já no começo, já de cara, aí vocês começam a trazer o quê? Vocês vão trazer a notícia que fez vocês discutirem o assunto. Então, foi a partir de que notícia que vocês quiseram discutir esse tema, por exemplo, do armamento? Aí você traz uma notícia, ou traz um filme, ou traz uma série, ou algum período da história. Então, vocês podem trazer qualquer informação para poder discutir isso, tá? E aí, gente, então vocês colocam uma notícia, uma informação para comprovar por que vocês estão falando disso e o que vocês, a partir do que surgiu essa ideia, tá? Depois disso, é só a opinião de vocês. Então é o texto inteiro trazendo a opinião de vocês até o final. O que é permitido no artigo de opinião e que é bacana e tem que aparecer? Uso de primeira pessoa do singular, então, assisti ou li, percebi, conjuguem os verbos em primeira pessoa do singular, tá? É interessante, de repente, vocês se direcionarem ao leitor com algumas perguntas retóricas. Será mesmo que permitir o uso da arma vai gerar menos violência? Então, você pode fazer perguntas para gerar reflexão no leitor. Só evitem terminar com pergunta. Terminem com uma boa reflexão de vocês, uma reflexão impactante, que deixe o leitor, uau, é verdade, vou pensar sobre isso, tá? Talvez agora vai ser estranho, mas a gente vai para vocês, né, como escrever isso, mas a gente vai ler artigos de opinião para vocês poderem se basear e perceberem que tem todo um jeitinho para escrever.
Quanto mais a gente lê modelos de texto, mais a gente aprende a fazer, tá? E aqui vem uma coisa que talvez vocês não curtam muito, mas o título ele é obrigatório. Mas o bom é que o título ele não precisa apresentar o tema. O título ele pode ser uma coisa bem de suspense, metafórica, bem diferente mesmo, tá bom? Então, ó, agora a gente vai olhar os slides e daí eu vou fazer os comentários por lá. Então agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o artigo de opinião, sobre as características gerais, e vocês vão ver aí que aparece uma listinha de características, sendo que a primeira coisa é que deve ser sempre escrito em primeira pessoa do singular. O artigo ele precisa ser escrito em primeira do singular, então vocês podem usar o eu, vocês podem conjugar os verbos em primeira, tá? E manter o posicionamento igual do começo ao fim para não haver contradições. E o número de parágrafos, gente, pensando em uma redação de 30 linhas, é de no mínimo 3. Então, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas vocês podem fazer mais, porque aí vai depender, na verdade, de quantas ideias vocês querem trazer, de quantas coisas vocês querem comentar. Então, isso vai depender daquilo que vocês estiverem falando, tá? Então, não por regra, mas daquilo que vocês estiverem falando sobre o assunto. Então, eu quero analisar 3 vertentes, 3 perspectivas. Não tem problema, pode fazer 4 parágrafos, pode fazer 5 parágrafos, pode fazer 6. Tudo isso vai depender daquilo que vocês quiserem discutir, tá? Além disso, gente, o artigo de vocês pode ter ironias ou até mesmo perguntas retóricas. A gente vai ler um artigo nessa nossa aula e vocês vão perceber a existência de perguntas, tá? Que envolvem o leitor, que questionam realmente o leitor. E a ironia, para quem é irônico, sabe o que é ser irônico, então vocês podem colocar claro, desde que respeite os direitos humanos, desde que se mantenha em um limite de ironia, certo? E a informação, ela pode ser só uma, não precisa ser várias, tá, gente? Como eu falei ali para vocês podem ter uma informação. Pode ser uma notícia, vocês podem desenvolver a opinião de vocês com base em algum filme, em algum livro que tenham lido. Então, tudo isso pode aparecer conforme o conhecimento de vocês. Mas o mais comum, o que é mais aceitável no artigo de opinião, é realmente utilizar notícias, tá bom? E deve ter título. E o título ele pode ser criativo, ele pode gerar uma dúvida, uma curiosidade. Por exemplo, o jornalista Leonardo Sakamoto, ele tem um artigo de opinião que fala sobre redução da maioridade penal. E aí, ele vai fazer uma analogia, uma metáfora no título, dizendo assim, este artigo não é sobre redução, é sobre salsicha. Na hora a gente fica muito assim, nossa, como assim sobre salsicha? É porque, na verdade, ele quer fazer uma metáfora que ele diz que a política, por exemplo, que aprovou em uma das instâncias a redução da maioridade penal de 18 para 16, ela é a mesma política que, enquanto estamos dormindo, toma uma decisão dessas, de madrugada, e acredita que então faz uma espécie de salsicha. Por quê? Porque a salsicha, ela é um emaranhado de um alimento que a gente não sabe como é feito, a gente não sabe nem o que tem lá. E que se a gente realmente soubesse, a gente não consumiria. Então, ele fala isso para falar da política. E aí ele termina o artigo dele falando assim, os políticos, quando nos entregam essa salsicha, acham que assim vão matar a nossa fome por soluções das coisas. Mas, na verdade, essa salsicha vai nos causar uma grande indigestão. Então, o que ele faz ali é gerar essa metáfora para um título que esse artigo não é sobre redução, mas sobre salsicha. Gera a curiosidade do autor, tá? Então, pensando nos parágrafos agora, gente, para fechar e a gente ler um modelinho, é interessante que o primeiro parágrafo de vocês, ele apresente, então, o tema e o posicionamento de vocês. De repente, já dá para trazer a informação na qual vocês se basearam, ou não, ou só trazer opiniões. Os parágrafos de desenvolvimento trazem daí a informação, a notícia que vocês utilizaram, certo? Para se basear e criar opinião. E trazem também nos parágrafos, tá? Então, esses parágrafos, eles vão trazer aí esses desenvolvimentos, a opinião de vocês. E aí, vocês podem analisar vários aspectos. A questão social, a questão econômica, a questão cultural. E aí, para cada aspecto, um parágrafo novo. E a conclusão é esse final, esse grande finale, como o Leonardo Sakamoto fez, dessa indigestão, dessa fome, para deixar uma reflexão profunda para o leitor. No meio disso tudo, vocês podem fazer algumas perguntas retóricas que vocês vão perceber que aparecem no artigo que a gente vai ler logo logo. Gente, olha só. Olha como é que começa esse artigo. Se eu tivesse poderes. Eu gostaria de ter um bom coração, não consigo. É para mim impossível enxergar pelo menos um prisma de que vê até os mais sórdidos dos criminosos, os que abusam, os que torturam e matam crianças como passíveis de recuperação.
O que eles me despertam é raiva, revolta e um imenso desejo de que passem pelas mesmas atrocidades que cometeram. Se poderes eu tivesse, varreria da face da terra essas mutações da espécie humana, essas aberrações, e não seria uma forma nada plácida. Esses sentimentos sombrios afloram a cada novo capítulo de barbaridade que surge, como nessa semana. Um casal foi preso no Rio de Janeiro por torturar a própria filha de 3 anos. As informações são aterradoras, gente. Braço fraturado, perda de dente, equimoses, desidratação, baixo peso e uma série de lesões pelo corpo, inclusive queimaduras de cigarro nas costas. As investigações apontam que a criança vinha sendo martirizada há tempos. O pai era o algoz, com a conivência da mãe. A menina já tinha sido internada um mês antes e um familiar contou à polícia que, ao visitá-la, não conseguiu permanecer no local por causa do estado deplorável em que ela estava. São relatos de fazer chorar, de provocar desespero diante do nível da selvageria que chegam os monstros infiltrados entre nós. Agora, alguém vem me dizer que esses 2 seres abjetos têm possibilidade sim de recuperação, de serem devolvidos ao convívio social? Eles logo ganharão a liberdade, é fato, porque temos uma legislação penal extremamente generosa com criminosos, mas, para mim, tinha de haver prisão perpétua no Brasil. Assim, essas coisas ficariam trancafiadas até a morte, sem possibilidade de cometer mais perversidades. Só sairiam da cadeia num caixão. A Constituição, em seu artigo 5º, proíbe as penas de caráter perpétuo, porém está aí o Congresso, com poder para modificá-la, para tirar de vez às ruas esses espécimes repugnantes e abomináveis. Seria um grande benefício para a sociedade em geral e para as crianças em particular. Volto aqui a fazer um apelo para que se denunciem casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes. É possível fazer os relatos pelos números 100 e 180, ou mesmo procurar a delegacia mais próxima. O governo federal também prometeu lançar nos próximos dias um aplicativo para relatos de violência doméstica. Canais não faltam para buscar socorro. Virar o rosto é ser conivente com o suplício de meninos e meninas. Esse artigo de opinião ele tá no Correio Brasiliense, tá, gente? E aí eu deixei o link aqui caso vocês queiram acessar para dar uma olhada em alguns outros. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam o quanto esse artigo ele tem aí adjetivos, tá? Como eu fui lendo para vocês. Então, por exemplo, esse escritor ele vai chamar essas pessoas que cometem esses crimes de aberrações, lá na primeira parte. Ele vai dizer que são mutações da espécie humana. Ele vai falar que é uma situação deplorável. Ele vai trazer vários adjetivos, vai chamar esse povo de monstros infiltrados entre nós. Vai falar de uma Constituição que precisa resolver o problema de espécimes repugnantes e abomináveis. Ou seja, ele vai usar adjetivos o tempo inteiro para dar o posicionamento dele. E uma outra coisa que ele utiliza bastante é a primeira pessoa. Ele já começa com, eu gostaria de ter um bom coração. E eu gosto muito da parte onde ele faz as 2 perguntas, né? Agora alguém vem me dizer que esses 2 seres abjetos, ou seja, 2 seres terríveis, são possíveis de recuperação, de serem devolvidos ao convívio social? São as 2 perguntas retóricas das quais eu falei na aula, naquele primeiro slide de características, que vocês podem fazer para dialogar com o leitor de vocês. Essa foi a nossa aula sobre artigo de opinião. A gente ainda vai ter mais aulas sobre o artigo, em que eu vou falando de mais alguns detalhes para vocês, tá bom? Estudem, treinem, pratiquem, porque assim a redação de vocês vai ficar cada vez melhor. Beijinho e bons estudos!